Bom, eu gostaria de começar com um texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler aí os versículos de 34 a 39. Esse texto diz o seguinte: Mateus 22, 34 a 39. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu quero repetir um pedacinho aqui. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. O pastor Gerson falou aqui de ter corações em chamas pelo nosso Deus, de toda a sua alma e também de todo o seu entendimento. E aí, para a gente dar uma melhorada aqui no nosso entendimento, é que a gente trouxe o professor Marcos para falar sobre alguns assuntos, tá? Enquanto o professor Marcos vai chegando aqui na frente, o professor Marcos é de Santo André, São Paulo. Veio a esposa dele, a Maristela, tá? Já agradecer vocês pela disponibilidade. O professor Marcos, ele é biólogo pela Universidade Mackenzie, é especialista em fisiologia humana pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC, é especialista em estudos clínicos com doença renal crônica na Faculdade de Medicina da USP, mestre em divindade pelo Seminário Servo de Cristo, pós-graduando no Instituto Reformado de São Paulo, professor de teologia no Seminário Batista Livre na Missão Antioquia, professor de ciências biológicas por quase 30 anos na rede particular de São Paulo, é palestrante de alguns dos temas que ele vai falar aqui com a gente, como bioética, design inteligente e evolucionismo, sempre voltados, principalmente voltados para a área dele, que é a biologia. E na área da teologia ele também fala sobre hermenêutica, antropologia bíblica e teologia sistemática. Por fim, mas não menos importante, ele também é membro da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tá? Essas são as credenciais aí do nosso palestrante. E uma coisa que é importante a gente deixar claro, mais do que títulos, em primeiro lugar, ele é um servo do nosso Deus, mas é importante a gente falar esses títulos aqui para a gente conseguir, já no início, conciliar a nossa fé com a ciência que a gente tem. A ciência, a gente gosta ou não, ela é medida pelo conhecimento que é adquirido nos diversos cursos e etc. Então, assim, não é um leigo que vai falar desses assuntos aqui para nós, é uma pessoa que conhece a ciência por dentro e que vai trazer diversas perspectivas aqui para nós. Para a gente começar a nossa programação hoje, agora a gente vai começar com uma palestra falando de sinais de design inteligente na natureza. Depois a gente vai ter um período aí para perguntas e depois nós vamos parar para um lanche. Depois a gente volta, tem uma segunda palestra que é sobre bioética, mesmo esquema, vai ter um período para perguntas, a gente vai fazer um outro lanche e depois a gente volta para a terceira e última palestra do dia, que ele vai falar sobre dinossauros. Tá? Depois a gente vai ter um tempo para perguntas e vai ter o nosso encerramento. Amanhã, na escola dominical, ele vai falar sobre dilúvio, tá? E também nós vamos ter um período aí para perguntas depois. Tá bom? Eu só vai se instalando aqui, professor Marcos, orar por você, para a gente poder começar o nosso período aqui à tarde. Vamos baixar as nossas cabeças e orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos te render louvores, te dar graças, porque nós temos essa oportunidade, Senhor meu Deus, esse privilégio de conhecer um pouco mais da nossa fé e também da ciência, Senhor meu Deus, de entender que esses dois mundos não são antagônicos, não são opostos, Senhor meu Deus.
Graças nós te damos pela vida do professor Marcos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento, que o Senhor mesmo possa usá-lo como boca do Senhor aqui nesse período que ele vai estar conosco, e que o Senhor possa cuidar dele, Senhor meu Deus. Do mesmo jeito que com certeza o Senhor já falou com ele, que o Senhor também possa falar conosco através da vida dele. Abençoe ele, abençoe a sua esposa, a sua família, e que o Senhor cuide das nossas vidas nessa tarde. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, boa tarde, graça e paz. Todo cristão, né, tem que cumprimentar com graça e paz. Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram. Muito obrigado por estarem aqui para ouvir um biólogo num sábado à tarde. Dia das crianças. A criançada hoje não veio, está todo mundo brincando, né? Está todo mundo se divertindo. Muito obrigado, pastor, por abrir o seu aprisco e deixar alguém de fora, não de fora do aprisco, hein? Deixar alguém de fora ensinar as suas ovelhas. É uma responsabilidade muito grande e um prazer também muito grande estar aqui com vocês. Eu sou biólogo, né? O Felipe já me apresentou, e como depois de cada palestra vai ter um lanchinho, pelo meu tamanho, você pode imaginar que a palestra vai ser bem rapidinha, para a gente ter bastante tempo com o lanchinho. Aí, já começou aqui. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito bem, então abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse texto é bastante importante quando a gente vai falar de design inteligente, quando a gente vai falar sobre ciência, quando a gente vai falar sobre universo. A Bíblia, no autor aos Hebreus, diz: pela fé entendemos. O pastor já na sua oração, e o Felipe também falou sobre aquele texto, né? Lembrando aquele texto do apóstolo Pedro, que nós devemos estar sempre prontos para explicar, para dar a razão da nossa esperança. Parece que fora do ambiente religioso, esperança e razão não estão muito conectados, né? Se você olhar para o cenário político, para o cenário econômico, para o cenário social, a gente, se pensar sobre essas coisas, a gente não vai ter muita esperança. Mas Pedro está associando fé com esperança. E o autor aos Hebreus está associando fé com entendimento. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Então, fé e razão têm tudo a ver. Pensar sobre as coisas da fé é quase que um mandamento. O profeta Oséias diz: vinde e arrazoemos com o Senhor. Usemos de razão com o Senhor. Então eu quero fazê-los pensar um pouco essa tarde sobre esse tema e sobre os temas que a gente vai pensar entre hoje e amanhã. Eu queria fazê-los pensar sobre essas coisas. Sinais de inteligência e beleza na natureza. Eu falei que a palestra ia ser rápida hoje, pastor. Queria, em nome desse título, apresentar para vocês a minha esposa Maristela,
que é um sinal de inteligência e de beleza na natureza. Muito obrigado pela sua atenção. Brincadeira. É um dos sinais de inteligência e beleza na natureza. Eu queria convidar você a assistir alguns filminhos bem curtinhos e pensar sobre essas coisas. O primeiro filminho não tem filminho. Tá faltando inteligência aqui, ó. Aê. Pronto. Essa é a Lua, planeta Mercúrio, planeta Marte, planeta Vênus. Você já está vendo ali do lado, né? Nosso planeta. Agora vem Netuno. Agora vem Saturno, sem os anéis, né? Aquela Júpiter. E a gente já ficou para trás. Olha lá. Cadê a gente? Esse é o nosso Sol. Essa é uma estrela da nossa constelação. Outra estrela, Pollux, uma gigante laranja. O nosso Sol ainda não desapareceu. Ele está lá no cantinho, ó. Pronto, agora já foi. O nosso Sol já foi. Tudo isso que você está vendo aí é estrela, tá? Tudo isso que você está vendo é estrela. Essa é uma super gigante vermelha. Se aquela é a super gigante, essa aqui é a super, né? Agora essa é uma hiper gigante. Tadinho de nós, né? A gente já desapareceu. Isso é o tamanho da estrela. Olha só a Terra em relação a essa estrela. Essa estrela possui um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Imagine um passageiro em um avião, esse que a gente usa para ir normalmente de um lugar para o outro, 900 km por hora. A 900 km por hora você teria que viajar 1.100 anos para dar a volta nessa estrela. Essa aí, que é numa galáxia que tem aproximadamente 200 milhões de estrelas. E a gente tem em torno de 200 milhões de galáxias. 200 milhões de estrelas para 200 milhões de galáxias, isso dá aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões de estrelas. Sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus? Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O nosso Deus conhece nominalmente 10 sextilhões de estrelas. Para ele isso é nada. Para ele isso é nada. Para nós isso é gigantesco, né? Eu não sei aqui na Serra como é as noites mais escuras, mas pelo que eu percebi, não deve ser muito diferente lá de onde a gente mora. Tem muita luz na rua, né? Prédio, casa, e talvez não tenha tanta nuvem de poluição aqui como tem lá pelos nossos lados. Eu não sei quantos de vocês já viram a Via Láctea. A Via Láctea é mais ou menos isso que você está... Isso aqui é uma ponteira vermelha? Não. Ah, não. Tá, ok. A Via Láctea é mais ou menos aquilo que você vê na foto da direita. Quando você olha para o céu, você vê um número incontável de estrelas. Deus as conhece uma a uma, porque Deus as criou. E o Salmo diz isso.
Você acha esse planeta bom de se viver? Esse planeta é muito bom, mesmo porque é o único para a gente viver. Não tem outro. Ô, querido. Se precisar de... olha, isso aqui. Eita. Isso aqui. Esse laser vermelho, pessoal, verde, a gente usa para dar aula à noite sobre astronomia. Quando a gente aponta isso aqui para o céu, ele não chega na estrela, mas ele aponta na direção da estrela. Obrigado, irmão. O nosso planeta, ele é bem diferente. Ele é estranho. Eu usei essa palavra estranho porque ele é muito diferente dos outros planetas. Mas não é estranho num sentido pejorativo, tá bom? Queria que você pensasse um pouquinho sobre o nosso planeta. Nosso planeta tem uma atmosfera muito particular. Nessa atmosfera, a gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de todos os outros gases. Isso é muito importante, porque o oxigênio, se a gente tivesse 1% a menos de oxigênio na nossa atmosfera, não teria oxigênio suficiente para todos os seres vivos respirarem, inclusive eu e você. Se tivesse 1% a mais, as queimadas, né, as queimadas seriam muito mais espontâneas, muito mais presentes, e obviamente esse planeta seria muito mais quente do que ele já é. Então, essa quantidade de oxigênio parece ser calculada para este planeta. Além disso, esse planeta é o único planeta que parece ter água nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso, o vapor de água. É o fato de existir água líquida que faz com que eu e você possamos viver. Porque dentro do nosso corpo tem um líquido chamado sangue, que é constituído quase 80% de água. O nosso corpo, de maneira geral, é em torno de 75% de água. E só é possível ter água líquida nesse planeta porque a temperatura ambiental desse planeta permite que exista água líquida. A gente vai falar de água um pouquinho mais para frente, tá? Então eu vou segurar um pouquinho sobre a água com relação às suas características. Neste planeta, embora seja difícil de acreditar, esse planeta tem estações do ano muito bem marcadas. Lá em São Paulo, eu não sei como é aqui, mas lá em São Paulo a gente tem 4 estações do ano em 24 horas do dia. Não sei como funciona aqui em Serra, mas lá a gente sai de bermuda, no meio do dia coloca uma bermuda mais leve, às 3 da tarde a gente coloca uma blusinha e quando sai do trabalho abre o guarda-chuva para ir embora. Lá em São Paulo é assim. Mas o planeta, se a gente pegar o planeta como um todo, ao contrário, por exemplo, de Mercúrio, que durante o dia é um calor insuportável em toda a superfície de Mercúrio, e à noite é um frio devastador em toda a superfície de Mercúrio, o planeta Terra não. O planeta Terra, nesse exato momento, nessa hora, hoje, eu consigo ter temperaturas muito altas, temperaturas temperadas, né, medianas, e temperaturas muito frias, dependendo do local do planeta onde eu estou. E isso é extremamente importante, porque isso cria um equilíbrio térmico no planeta, em que seres vivos mais adaptados ao ambiente frio vão viver nos polos, seres vivos adaptados ao ambiente mais quente vão viver na região equatorial, e uma imensa quantidade de seres vivos vivendo em zonas temperadas, entre o Equador e as regiões polares. Isso distribui os seres vivos por todo o planeta, criando um equilíbrio entre as condições ambientais e a presença dos seres vivos. O nosso planeta, ele está inclinado.
ele tem uma inclinação em torno de 23 graus. E essa inclinação não pode variar. Quer dizer, poder ela pode. E se você perceber, a variação da inclinação da Terra é de 1 grau para cima e 1 grau para baixo. Agora, a gente está falando de um planeta que tem uma massa de água gigantesca, que tem uma massa de terra seca gigantesca. Nós estamos falando de um planeta pesado, e esse planeta só tem variação de inclinação de 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Veja a precisão com que o nosso planeta gira. E esse planeta, ele gira de 2 maneiras. O planeta gira de uma maneira a produzir um período de 24 horas, em torno de 12 horas com luz e 12 horas sem luz. E ele também tem um movimento em torno do Sol, originando justamente as 4 estações do ano, durante um período de 365 dias, 6 horas e alguns minutinhos. E a cada 4 anos, a gente ganha um dia a mais. Não de folga, mas de trabalho. Porque eu sempre dou aula no dia 29 de fevereiro. Eu não me lembro de ter caído num sábado um dia. A propósito, eu estou quase me sentindo numa sala de aula, dando aula de biologia. Daqui a pouco eu começo a soltar perguntas de chamada oral. E se você não responder, você vai falar com o diretor da escola. Você vai lá no gabinete do diretor da escola. Olha só, a gente tem um movimento da Terra que é absolutamente harmônico em volta do Sol e, ao mesmo tempo, em volta do seu próprio eixo. Isso é extremamente importante porque a Terra não está girando sozinha. A gente tem um satélite que também gira em torno de nós. Então, a gente tem aí uma tríade de Sol, Terra e Lua. Essa tríade, lembra disso? Tríade, 3, lembra disso? E por que a nossa Lua é importante? Porque é a nossa Lua que ajuda na manutenção dessa angulação da Terra. Eu estou falando em termos científicos, eu sei disso. Eu sei que quem mantém o grau de angulação da Terra é o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Mas Ele faz isso, Deus exerce a sua soberania. Às vezes eu vou entrar na teologia, então vai andando comigo aí. Deus exerce a sua soberania e a sua providência, na maior parte das vezes, por meios ordinários. Quando Deus usa os meios extraordinários, aí a gente chama aquilo de milagre. Mas Deus trabalha nas coisas ordinárias da vida, Na nossa reunião de oração semanal, lá na nossa igreja, o nosso pastor sempre lembra: hoje eu quero agradecer pelas coisas comuns da vida. E às vezes a gente esquece isso. Então, a Lua tem um papel fundamental na manutenção desse grau de inclinação da Terra, porque existe uma força entre os corpos chamada de força da gravidade. Você sabe que qualquer coisa solta no ar vai ser atraído para baixo por causa dessa força gravitacional. Agora, olha só que interessante. Quando a vida surgiu no planeta Terra, não existia essa camada de ozônio. Hoje, se a camada de ozônio desaparecesse, eu e você iríamos ser torrados aqui dentro do planeta Terra. A temperatura seria absurdamente alta. Mas os meus colegas cientistas naturalistas afirmam sem medo nenhum
que há 4,5 bilhões de anos atrás, a vida surgiu sem a proteção da camada de ozônio. Hoje precisa. Naquele tempo não precisava. Por que isso? Porque naquele tempo a vida surgiu naquelas condições. Que interessante. Quais condições eram essas? Não tinha proteção à Terra. Toda a radiação solar entrava na Terra e esquentava esse planeta que nem o braseiro da churrasqueira. Mas uma vida consegue viver hoje em dia nesse planeta sem a camada de ozônio? Eles vão dizer, não, a camada de ozônio é fundamental hoje. E há 4,5 bilhões de anos atrás? 4,5 bilhões de anos atrás não era fundamental. Mas por que não era fundamental? Porque ela não existia. Percebe a conversa de doido que nós estamos tendo? Hoje é importante. E por que é importante? Olha só que grande coincidência. Nós vamos ter hoje muitas coincidências, viu, gente? Muitas coincidências. Muitas coisas o Deus acaso hoje vai se manifestar hoje aqui. Então, fica atento a isso. Olha só. A gente recebe do Sol 3 radiações ultravioleta. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Aquela faixinha branca que você está vendo ali representa a camada de ozônio. A radiação UVA, ela é parcialmente bloqueada pela camada de ozônio. Passa uma grande parte de radiação UVA. A radiação UVB é quase que completamente bloqueada pela camada de ozônio. Quase não entra. Mas, se você perceber aqui, a radiação UVC, ela é completamente bloqueada pela camada de ozônio. Não passa. Pergunto, qual é a radiação mais perigosa para os seres vivos? UVC. Por coincidência, essa radiação não entra no planeta Terra. E, coincidentemente, eu e você estamos vivos aqui dentro. Daquelas duas que sobram, UVA e UVB, responde para mim, qual delas não oferece nenhum risco para nós? Coincidentemente, a UVA. A vida é um grande conjunto de coincidências. A vida é um grande conjunto de isso aconteceu sem querer. Ariano Suassuna colocou isso na boca de um dos seus personagens, quando perguntavam para João Grilo e... esqueci agora o nome do segundo lá. Chicó. Como que isso aconteceu? Eu não sei, só sei que foi assim. Os evolucionistas e cientistas naturalistas devem ter lido muito Ariano Suassuna, porque a resposta deles muitas vezes é essa. Além de ter a inclinação perfeita, além de ter a quantidade de oxigênio ideal, além de ter água nos 3 estados físicos, além da temperatura aqui no planeta Terra ser regulada pela camada de ozônio, além de tudo isso, o nosso planeta ainda tem um campo eletromagnético que protege esse planeta contra as tempestades solares. O Sol não emite só luz e calor, ele emite uma radiação extremamente perigosa que, se entrasse no nosso planeta, ia destruir todos os seres vivos, ia impedir a possibilidade de ter vida no planeta Terra. Mas esse planeta tem um campo eletromagnético que impede a chegada dessa radiação solar que nós chamamos de tempestades solares. Agora, é muita coincidência esse planeta estar bem pertinho do Sol, recebendo essas tempestades solares, e esse planeta não ser o último, porque as tempestades mal chegam lá no último planeta.
É muita coincidência que aqui a gente tenha um planeta com essa proteção. Marte não a tem. Distância do Sol, Terra e Lua. Isso mantém as marés se alternando durante as 24 horas do dia. Detalhe, número 2. Essa distância da Lua em relação à Terra e da Terra em relação ao Sol, e quando a Lua está no meio da Terra e do Sol, está entre a Terra e o Sol, essa distância aqui também equilibra as forças gravitacionais. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo nessa distância aqui, ó, que é em torno de 150 mil quilômetros, isso, 150 milhões de quilômetros, perdão, 150 milhões de quilômetros a distância da Terra em relação ao Sol, a Lua tem um ponto de equilíbrio aqui que faz com que a gente não seja atraído pela força gravitacional do Sol, que é muitas vezes maior do que nós. Então existe um certo equilíbrio entre essas forças gravitacionais desses 3 astros que mantém a Terra no seu curso, né? Dentro da sua órbita em volta da Terra, dentro da sua em volta do Sol, a sua translação. E essa região aqui, ó, essa região onde a Terra está no sistema solar, como é que é chamada pelos... Agora eu vou usar com ironia. Como que essa área onde o planeta está é chamada pelos astrônomos inteligentes? Zona habitável do sistema solar. Muita coincidência também, né? É o único planeta que tem água nos 3 estados. É o único planeta que tem oxigênio para manutenção da vida. É o único planeta onde tem um ser vivo, 2 seres vivos, algas e plantas que fazem fotossíntese para produzir alimento para todos os animais. É o único planeta que tem estações do ano reguladas o ano todo. Lógico, então, coincidente. Vamos chamar essa região de região habitável do planeta. Mas eu queria chamar a atenção para uma última coisa do nosso planeta. Olha que interessante, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão foi desclassificado como planeta, tadinho dele, que é pequenininho. Mas você está vendo aqui, ó, tem um cinturão de asteroides. Aqui tem uma lua de Júpiter chamada Ceres. Esse cinturão de asteroides aqui circunda o nosso sistema solar entre Marte e Júpiter. Por causa da nossa força gravitacional aqui, planeta Terra, exercendo força gravitacional neste cinturão de asteroides, o que a gente deveria esperar aqui no planeta Terra, além de chover água e granizo? O que deveria chover aqui? Asteroides e meteoros. É isso que acontece? Bom, eu tenho só 52 anos, eu nunca vi um meteoro cair. Então, não acontece uma chuva de meteoros. Por quê? Porque por uma coincidência muito grande, há 13, 12 bilhões de anos atrás, quando o nosso sistema solar começou a ser formado, por uma coincidência muito grande, tem aqui um planeta que é 150 vezes maior que o nosso planeta. E, portanto, a força gravitacional de Júpiter é 150 vezes maior que a força gravitacional que tem aqui no planeta Terra. Coincidentemente, esses asteroides são mantidos aqui por causa da força gravitacional de Júpiter. Então, nós temos que dar um glória a Júpiter muito grande. Isso foi mais ironia do que da primeira frase. Esse é o nosso planeta. Nenhum planeta é como o nosso. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O versículo que lemos no início, Hebreus 11, e Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Pausa. Quando Paulo escreveu as coisas visíveis, provavelmente Paulo devia estar pensando na estrela, no sol, na lua, nas árvores, na formiga, no cachorro, no gato, no papagaio, nele mesmo, nos outros seres humanos. Provavelmente ele estava pensando nisso, nas coisas visíveis. Agora, quando Paulo escreve aí em Colossenses que também as coisas invisíveis foram criadas por Deus, o que será que estava na cabeça do apóstolo Paulo? Coisas invisíveis. O que você acha que estava lá na cabeça dele? Fala um de cada vez, por favor. O que o senhor acha que estava na cabeça de Paulo? Vento e ar. A gente sente, mas não vê. Excelente, excelente. Pode ser. Diferente do vento, o que você acha que estava na cabeça de Paulo? Nossa, tinha bastante coisa na cabeça do Paulo mesmo, né? Alma. Será que ele estava pensando na alma? Pode ser. Será que ele estava pensando nos anjos? Pode ser. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais... O Paulo não sabia. Será que ele estava pensando no átomo de oxigênio? Será que Paulo estava pensando no átomo de oxigênio ligado a dois outros átomos de hidrogênio, formando um ângulo de 104 graus? E essa molécula de água tem um polo positivo, um polo negativo e dois positivos? Será que o Paulo estava pensando nisso? Será que o Paulo estava pensando em 6 átomos de carbono ligados em 12 átomos de hidrogênio, conectados com 12 átomos de oxigênio, formando a molécula mais importante na manutenção da vida, chamada glicose? Será que o Paulo estava pensando no próton, elétron e nêutron? E dentro do próton, será que Paulo estava pensando no quark? Será que Paulo estava pensando no pósitron? Eu não sei o que Paulo estava pensando sobre as coisas invisíveis. Mas estudando um pouquinho de ciências, eu posso falar, eu sei o que Deus estava pensando quando inspirou Paulo a escrever. E isso dá para saber. Ele estava pensando tudo isso. Deus estava pensando no neutrino. Deus estava pensando no quark. Deus estava pensando no spin do elétron, que é um girinho que o elétron faz, que está mantendo o seu coração a bater desde que você tinha 20 semanas no útero da sua mãe. Eu sei que Deus estava pensando nessas... Eu não sei, Paulo, mas Deus estava. Olha a água, que coisa maravilhosa. Água no planeta, estado líquido, sólido e gasoso. Por causa dessas ligações químicas aqui, cria-se um polo negativo no átomo do oxigênio e um polo positivo no átomo do hidrogênio. Quando as moléculas de água estão muito próximas, você está vendo aqui, ó, cria-se uma força elétrica entre o oxigênio e o hidrogênio, que é uma força de coesão e forças de adesão entre as moléculas de água.
por causa disso, o gelo, que teoricamente deveria ser mais denso do que a água, e o gelo deveria ir para o fundo, por causa dessas forças de coesão e adesão, criam-se espaços entre as moléculas de água, e esses espaços são preenchidos por ar, fazendo justamente com que o gelo, que é a água no estado sólido, fique menos denso do que a água no estado líquido. Aí você vira para mim e fala, e daí, Marcos? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vivo na água. O máximo que eu posso é colocar um gelinho ali no refrigerante, na água, para ela ficar fresquinha. Bom, ok. Mas tem 1 milhão não, tem 1 bilhão, sei lá quantos. Tem um monte de peixe que só consegue sobreviver no inverno porque tem uma camada de água sólida em cima e água líquida embaixo para o peixe ficar nadando. E se o gelo cobrisse todo o sistema aquático, não ia existir peixe, não ia existir baleia, não ia existir golfinho. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas e daí, Marcos, o que eu tenho a ver com o peixe, com a baleia e com o golfinho? Pode ser que com todos os peixes você não tenha relação nenhuma, mas com salmão você tem, né? Com atum você tem. Com pescada branca você tem, que é os que eu gosto de comer, né? Não. Sabe por que os peixes têm que ter água líquida sempre? Porque alguém inspirado pelo Criador dos peixes disse assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. E se o peixe não existisse, ele não ia louvar a Deus. Se é que você está entendendo o paralelo que eu estou estabelecendo aqui. A criação louva a Deus. A criação dá mostras da inteligência e das características desse Deus. Vocês aqui estão numa região com praia. Você já deve ter percebido isso. Ao meio-dia, o seu pé está fritando na areia da praia. E aí quando você sai correndo e chega e bota o pé na água da praia, ai, que delícia! A água demora mais para esquentar do que o solo. E se a água demora mais para esquentar do que o solo, à noite a água também demora mais para resfriar do que o solo. Isso cria um balanço térmico entre as 24 horas do dia. Imagina se durante as 24 horas do dia todo o planeta fosse quente com uma única temperatura. A gente não estaria aqui. A gente não ia entender essas coisas porque a gente não ia estar vivo para estudar essas coisas. Isso aí é verdade, tá? Isso aí não está no Evangelho, não. Isso não é milagre. Milagre é o que Jesus fez, andar sobre as águas. Aqui não é milagre. Essas forças de adesão e coesão das moléculas cria uma força na parte superficial da água chamada tensão superficial. Essa força de tensão superficial faz com que alguns insetos possam ficar em cima da água sem quebrar essas forças e eles não afundam. Você vai falar assim, Marcos, o que eu tenho a ver com isso? Talvez você não tenha nada a ver com isso. Mas você não acha que isso mostra um sinal de inteligência? Você pode pensar que é uma coincidência, tudo bem, fica à vontade. Meus amigos naturalistas também pensam assim. Mas para mim é algo inteligente. Inteligência do ser humano, mas não da natureza. Será? Será que a natureza tem sinais de inteligência? Eu queria pensar isso com você. Conhece essa plantinha? A gente chama ela de carrapicho. Essa plantinha aqui, se você anda no meio do mato, ela gruda na barra da sua calça, no seu tênis, e vai ficar andando com você por onde você estiver andando naquele mato. Se você é um animal peludo,
esse carrapicho gruda no seu pelo e você ajuda a distribuir a semente dessa planta por onde você está andando. Essa semente é bastante inteligente, né? Não, não é, porque na natureza não tem inteligência. Na natureza é tudo sem querer. Inteligência é isso aqui, ó. Olha o ganchinho dela. Inteligência é isso aqui. Marca registrada de um tipo de material sintético em tiras, cobertas de pelos cerrados e que, colocadas uma sobre a outra, aderem firmemente, servindo como substituto de colchetes, zíperes ou botões. Tudo isso em uma palavra só. Qual que é a palavra? Isso aqui não é sinal de inteligência para os naturalistas. Quer dizer, ao contrário, isso é sinal de inteligência. O carrapicho não é. Conhece esse bicho? Sabe o nome dele? Martim pescador. É um passarinho desse tamanhico aqui, ó. Desse tamanho. Você já viu um lápis dentro de um copo com água? Então você tem uma lição de casa. Estou com saudade da lição de casa, né? Você tem uma lição de casa para fazer. Olha o formato desse trem bala. Olha o formato do bico do Martim pescador. E isso aí é inteligência. Mas isso aqui não. Isso é sem querer. Isso é a natureza. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os naturalistas são tão estranhos que eles preferem chamar a natureza de mãe. Mãe natureza. E mesmo assim não reconhecem sinais de inteligência na natureza. Mas a natureza é uma mãe. Quase um Deus, eu diria. Agora, se você já olhou um lápis ou uma caneta dentro de um copo, você viu desse jeito aqui. Parece que o lápis está quebrado, né? Visualmente aqui parece ter uma descontinuidade da parte aérea do lápis com a parte submersa do lápis. E isso é uma impressão que a gente tem mesmo, porque visualmente o raio de luz, quando sai do ambiente aéreo e entra no ambiente aquático, o raio de luz sofre um desvio no seu grau de inclinação. E esse desvio do grau de inclinação causa essa impressão aqui. Só que esse animal aqui, ele é um animal que come peixe. E o peixe que ele come vive dentro da água. Só que o martim pescador vive fora da água. Portanto, o que tem que acontecer quando o martim pescador resolve comer? Ele está lá no galho da árvore, está olhando o peixe nadando lá embaixo, e o martim decide: você é o meu almoço. E agora o martim pescador começa a voar na direção da água, na direção do peixe. Só que, se o martim pescador não fizer os cálculos adequadamente, ele acha que o peixe está num lugar, quando na verdade o peixe vai estar em outro lugar. E aí? Evolutivamente falando, os pássaros não nasceram com essa capacidade de cálculo. Teve um passarinho que tinha essa capacidade. Então ele mergulhava e alcançava o peixe. Ele comia, ficava vivo, se reproduzia, e os filhotes desse peixinho nasciam com essa capacidade. Características genéticas. Lembra disso do colégio? Azão, azinho, bezão, bezinho, dezão, dezinho, lembra disso? Isso causa muita alegria para muita gente, né? E trauma para algumas outras, mas tudo bem. O martim pescador precisa de 7 características funcionantes, todas elas simultâneas, ao mesmo tempo, para que ele consiga entrar na água, calcular o grau de inclinação e a posição onde o peixinho dele que ele quer comer está, para ele conseguir pegar o peixe e se alimentar.
Você não faz isso. Porque quando você cai na água, você precisa cair na água de óculos de natação ou de máscara. Porque se você cair na água sem óculos e sem máscara, você não vai enxergar nada. Mas esse bichinho que é do tamanho desse negócio aqui, faz coisas que o teu cérebro não faz. Ah, Marcos, mas o nosso cérebro faz coisas extraordinárias. Eu sei, destruiu o planeta. Águia. Você é comparado como uma águia pelo profeta Isaías. Olha o que essa águia faz para comer. Ela viu um cardume de peixes lá embaixo. O cardume está nadando. E a águia está fora da água. Como é que ela sabe que o peixe ia ficar lá, bem na hora que ela está passando para pegá-lo? Olha a quantidade de água que a asa da águia desloca. 0. A água na superfície não se mexe, pessoal. E parece que o peixe estava esperando para ser... Olha a cabeça da águia, ó. Olhou a posição. Isso está em câmera lenta, né? A gente consegue ver isso em câmera lenta, mas a vida não roda em câmera lenta. Meus amigos evolucionistas dizem que isso aí não é inteligente. É coincidência. É tentativa de erro e acerto. São bilhões de águias durante bilhões de anos voando, tentando pegar peixe, não consegue, escapa, não escapa, come, não come. Foram milhões de tentativas ao longo de bilhões de anos que criaram um ser vivo tão espetacular como esse. De ponta a ponta, uma águia tem 2 metros de envergadura. 2 metros de envergadura empurrando o ar na direção da água. E a superfície da água não mexe. Porque se a superfície da água mexesse, o peixinho que está pertinho da superfície ia se assustar com o deslocamento da água. E se em cima da minha cabeça a água está se movimentando, se eu sou peixe, eu vou nadar para baixo. E se eu nadar para baixo, a garra daquela águia não vai me pegar. Mas por uma coincidência muito grande da natureza, uma águia de 2 metros de envergadura não desloca ar para empurrar a água, para não assustar o peixe, para o peixe ficar parado esperando ser comido por ela. É muita coincidência que isso tenha acontecido. É muito sem querer. Baleias. Olha como é a nadadeira da baleia. Ela não é retinha como um remo, mas ela tem essas reentrâncias. Hoje a gente sabe que essas reentrâncias facilitam o movimento natural de natação da baleia, porque diminuem o atrito da nadadeira com a água, onde a baleia está nadando. Mas isso não é inteligência. Isso aí é bilhões de anos de evolução que tinha baleia com nadadeira de tudo que era tipo. E a nadadeira mais eficiente era essa. E alguém no século XIX resolveu falar que o ser vivo mais adaptado é aquele que sobrevive no seu ambiente. Pô, mas isso precisava pensar muito para resolver esse tipo de coisa? O time... acho que precisava. Normalmente o melhor time de futebol é o que ganha o jogo, né? Normalmente, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas na natureza não é assim. Bom, isso aí não é inteligência, mas isso aqui é, né? Usina eólica de produção de energia elétrica a partir do ar. Olha só como são as hélices das usinas eólicas, imitando a nadadeira da baleia para diminuir o arrasto com o ar. Diminui o barulho, diminui o arrasto com o ar,
e a hélice gira com mais eficiência. Isso é sinal de inteligência, mas na natureza não. Será? Que cor que essa borboleta é? Se você está falando que é azul, ela só é azul por causa que a luz solar tem uma frequência de ondas do azul. Olha como é a asa dessa borboleta. A asa dessa borboleta tem estruturas bem pequenininhas. Essa foto aqui foi ampliada 15.000 vezes. 15.000 vezes. E essa distância aqui, 1 micrômetro, é 1/1000º do milímetro. Então você imagina quanto que a gente está aqui em grau de ampliação. A luz solar bate na asa da borboleta e o reflexo da luz solar é o reflexo do comprimento de onda azul. Por isso que quando a gente olha para essa borboleta aqui, a gente vê a cor azul nela. Por que isso é importante? Para fazer pessoas daltônicas, por exemplo, como eu e você que não somos, poder enxergar direito. A maneira como a asa da borboleta reflete a luz, a indústria bélica está criando óculos para que soldados possam ver melhor durante o dia. Olha a diferença de coloração que aparece entre uma lente adaptada para alguém que tem problema para enxergar e a gente que é normal. Ser humano copiando a natureza. Falcão peregrino. Um avião não detectado por radares. Libélula. Isso aí não é inteligente, mas isso aqui é, né? O drone voa exatamente do mesmo jeito que voa a libélula. E por que é bom o drone? Para, por exemplo, pulverizar a plantação, para levar primeiros socorros em região de guerra, em zona de guerra, onde o ser humano não consegue chegar. O drone vai ser até importante para entregar as tuas compras da Amazon Prime lá na tua casa. Lá nos Estados Unidos isso já acontece. Aqui acho que não ia dar muito certo. E esse peixe aí, alguém conhece? Chama peixe-cofre. Peixe-cofre. Pois os caras estão descobrindo que carros com o formato do peixe-cofre diminuem o consumo de combustível, são mais eficientes no seu deslocamento, são mais eficientes na trepidação, eles se movimentam menos e, portanto, tem uma empresa que está começando a construir e vender carros de acordo com o formato do peixe-cofre. Está vendo essa parte aqui, dos navios? Está vendo esse narigão aqui? Os engenheiros navais descobriram que esse formato aqui, diminui a força de atrito, diminui o arrasto na água. E isso aí é baseado em quem? Nos golfinhos, que tem o nariz do mesmo jeito, a boca do mesmo jeito do navio. Não, o navio é que tem a parte da proa do mesmo jeito que os golfinhos. Veja esse filme comigo. Esse é o pássaro cetim. Não pode falar o que você falou outro dia para mim, tá, Maristela? Esse é o pássaro cetim. Está percebendo a cor dele? É um azul bem bonito, né? Essa é a fêmea. Coitadinha da fêmea, tem só o olho bonito, né? Esse é o pássaro cetim. E esse é o ninho que ele está construindo para ela.
Olha como ele está enfeitando o ninho. Ele está construindo um hall, né, um hall de aproximação da fêmea. Ele está colocando elementos azuis, que são as cores predominantes da penagem dele. Ele está colocando esses enfeites no caminho por onde a fêmea vai ter que passar. Ele limpa o ambiente, tirando as cores que não são agradáveis para ele, na expectativa de agradar a fêmea, que daqui a pouco vai aparecer aí para investigar se a construção desse macho é aprazível para ela ou não. Ele faz isso por semanas, colocando graveto atrás de graveto. E a fêmea aparece para inspecionar o trabalho do seu pretendente. E ela olha atentamente, ela vai embora, e ele está lá esperando com algum outro tipo de enfeite para ver se ela vai gostar do que ele construiu ou não. Esse trabalho de construção do ninho demora semanas. Em alguns casos pode demorar até mais do que isso. Mas o cetim macho não desiste. Ele está lá e a fêmea aparece para inspecionar o trabalho daquele macho. Se ela gostar do trabalho desse macho, se ela gostar dos enfeites que foram colocados, se ela se sentir segura nesse ninho, é esse macho que ela vai escolher para ser o pai dos filhotes dela. Será que isso te lembra alguma coisa em alguém ser uma noiva que tem um macho que pode protegê-la, guiá-la? O Salmo 19, que fala sobre a criação de Deus, o salmista diz assim no versículo 5: nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E se a fêmea não gostar e não ficar nesse ninho, esse macho vai destruir tudo isso e construir tudo de novo. Eu não sei se você já é casado ou se você vai casar, se sua esposa ou sua noiva estão aqui, mas eu posso ter causado muitos problemas para você agora. Eu sei, Maristela, eu causei para mim também. Hoje à noite, tá vendo? Você hoje falou isso. E esse bicho, você gosta? Você acha bonito esse bicho? Morcego. O morcego tem um sentido que a gente não tem. O morcego emite um som, esse som bate em alguma superfície e o reflexo desse som volta para o ouvido do morcego. E o morcego constrói no seu cérebro a imagem do tamanho daquele objeto. É como funciona o ultrassom. Quando a gente vai fazer exame de ultrassom, funciona desse jeito. Então, o morcego funciona assim. Golfinhos e baleias também têm isso. Essa aí é um desenho da beluga, baleia branca, também tem isso. Mas isso na natureza não é sinal de inteligência. Isso aí na natureza é tentativa de erro e acerto. Agora, construir uma bengala para cegos que emite um ultrassom e permite o cego perceber que tem um objeto na frente dele e ele se desvia, isso é sinal de inteligência. Mas na natureza, não. Natureza. Natureza é uma mãe. O que é isso aí?
Faz ideia? Alguém arrisca alguma coisa? Puxa vida, preciso correr, o tempo está passando, mas então. Tem lanche depois da. Isso aí é escama de tubarão. Faz um tubarão branco de 8 toneladas nadar a uns 80 km por hora. 8 toneladas nadando a 80 km por hora. Ou seja, a força de atrito da pele do tubarão com a água é muito reduzida por causa do formato dessas escamas. Mas isso não é sinal de inteligência na natureza, isso é uma coincidência. Inteligência é isso aqui. É uma fábrica de avião construir as suas asas com a mesma estrutura da pele do tubarão. E isso é inteligência. Mas o tubarão não, tadinho. Tubarão inteligente? Não é nada. Isso aí, você sabe o que é? Isso é um cupinzeiro. Cupinzeiro. Isso é um cupim na África. A temperatura externa, 40 graus. A temperatura dentro do cupinzeiro é 10% a menos, em torno de 36, 35 graus de temperatura. Ou seja, o cupinzeiro é construído por um bichinho desse tamanho, de tal maneira que não precisa ter um sistema de ar-condicionado elétrico ligado dentro do cupinzeiro, porque o próprio cupinzeiro, do jeito que foi construído, mantém uma temperatura interna menor do que a temperatura externa. Mas isso na natureza não é inteligente, é coincidência. Inteligência é isso, é ter um prédio construído exatamente do mesmo jeito do cupinzeiro, mantendo 10% de temperatura menor dentro do prédio do que está do lado de fora. Detalhe, esse prédio não está construído na França, esse prédio está construído em Angola, onde o sol ao meio-dia racha coco. Eu não sei se você já percebeu, já parou para pensar nisso. Às vezes a gente não pensa. O Salomão pensou. O Salomão um dia falou assim, escreveu um dia assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e seja sábio. Ele deve ter aprendido alguma coisa com as formigas. Eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que chove, o formigueiro não enche de água. Já percebeu isso? Toda vez que chove, o formigueiro não inunda. É porque a cabana, a chaminé do formigueiro é feita de tal maneira que quando começa a cair água, os grãos de terra caem de tal maneira que o formigueiro se fecha. E quem foi que fez isso? A própria formiga. A pergunta é: quem ensinou a formiga a fazer isso? Quem que ensinou essa arquitetura para a formiga, essa engenharia? Foi o Oscar Niemeyer. E esses peixes aí, esses animais aí, seres abissais, eles estão a 4.000 metros de profundidade. Alguns até mais. Isso aqui é uma esponja do mar. Isso aqui é um peixe que está brilhando à noite. É uma água viva brilhando à noite. Isso aqui são pepinos do mar, a 4.000 metros de profundidade. Esse é um polvo. Quem está vendo esses animais lá? Quem está vendo? Alguém está vendo. E alguém está sendo glorificado por esses animais que eu nem sei que existem. Um animal onde não tem luz brilha, parece um abajur. Coincidência, né, Marcos? Lógico, né? Lá não tem luz, como é que ele vai brilhar aqui em cima? Né? Isso é, eu estou acabando, tá? Estou acabando. Isso é sinal de inteligência? Um soldado se camuflar no meio da floresta? Parece ser, né? E isso aqui é sinal de inteligência? Uma lagartixa de Madagascar. Agora eu preciso desse aqui também, não vai ter jeito. Esse é o corpo da lagartixa, essa é a
aqui é a cauda e isso aqui é uma folha seca. Né? E isso é inteligência para vencer o inimigo. Mas isso não pode ser inteligente para glorificar o Criador. Ah, por favor. E isso aqui é inteligência? Você consegue ver o lagarto, né? Tá vendo lá o bichinho? A gente está sentado, gostosinho, ar-condicionado. Mas se a gente estivesse andando no meio da floresta, ele estava vendo a gente muito antes da gente perceber a presença dele. Mas ele não está camuflado por causa do Marcos, ele está camuflado por causa dos predadores. E também por causa das presas, de quem ele quer comer, né? Óbvio. Tá vendo o animal aí? Dá para ver? Ó, aqui é a cabeça dela. E esse é o corpo dela. Isso é uma lagarta que em 3, 4, 5 dias se transforma numa borboleta. E isso aqui são as plantinhas que estão no ambiente onde ela vive. O predador dela não acha ela e ela consegue sobreviver. Mas isso não é inteligência. Não, isso é na natureza. É natural. Achou o bicho? Quem achou o bicho aí? Onde está o bicho? Ó. Aqui tem a cabeça do bicho. Aqui tem uma orelha dele, a outra orelha. O olho está fechado, o olho está fechado. Isso aqui é uma coruja chamada urutau. Se você não está vendo, o roedor no chão também não está. Mas ela está vendo o roedor. Mas isso aqui não é inteligente, isso é uma coincidência muito grande da natureza. Você pode pensar desse jeito. Você pode pensar que você também veio para cá sem querer. Coincidentemente, alguém de Santo André estava passando pela rua, resolveu entrar, pegar os controles e palestrar para vocês. Você pode pensar desse jeito. Só que como você viu a semana passada, você vai precisar de muito mais fé para acreditar nisso do que para ser ateu. Leia esse livro. Leia esse livro. Cadê o bicho? O bicho. Cadê o bicho? Cadê o bicho, Maristela? Conseguiu achar? Também, né? Depois de tantos minutos assim, se não achar, puxa vida, vamos procurar o oftalmo, né? Tá aqui uma lagarta, ó, que vai virar uma borboleta linda lá na frente, ó. Ó, olha que tem uma certa descontinuidade aqui, ó. Olha isso aqui. Mas isso é um grande acaso da natureza. E esse bichão aí? Como chama esse bicho? Você lembra das aulas de biologia? Bicho folha. Ó, aquele primeiro lá era uma lagartixa, era um réptil. Esse aqui é um inseto. Aqui está o corpo do bicho folha. Aqui está as antenas da cabeça dele. Primeira perna dianteira direita. Perna mediana direita e a perna posterior direita. E um longo corpo aqui, a asa dele. E olha só as folhas do chão em volta. Você vai falar assim, mas é lógico, Marcos, se esse animal vivesse nas folhas vermelhas, nas folhas verdes, ele seria visto com muita facilidade. Então, para ele, é melhor viver no chão. Agora eu quero saber quem foi que falou isso para ele. Quem foi que avisou isso para ele? Quem foi que avisou esse bicho para não subir no galho da árvore? Porque ele nunca sobe no galho da árvore. Ele sempre vive no chão. Nasce no chão, cresce no chão, come no chão, morre no chão. Nunca sobe. É a mãe natureza, né? Que deve ser uma professora daquelas. E esse bicho, já achou? Facinho, né? Esse é um cavalo marinho. E isso aqui são algas. Mas não é só bicho pequenininho que se camufla.
Bicho grande também se camufla. E bicho maior ainda também se camufla. Achou? Achou o bicho? Acredita nela, moça, ela está falando a verdade. Acredita nela. Ele está olhando assim, e ela está lá apontando assim, ele está olhando assim, acredita nela. É? É assim também, pastor. Aqui tem uma girafa, ó. Isso aqui é uma girafa. Pronto, essa girafa já te deu uma patada, irmão. Você toma cuidado. Sorte que a girafa não é carnívoro, né? Senão tava roubado nós dois lá. Que é isso? Para mim esse é o mais lindo, mais excelente e mais extraordinário sinal de inteligência do Criador de todos os seres vivos desse planeta. Um polvo camuflado numa alga marinha, tentando assustar esse mergulhador, tentando mudar a cor da sua pele para ver se esse mergulhador assusta e vai embora. Aberto todos os seus tentáculos com a sua pele. Agora olha só, esse aqui é o olho dele. Perceba que a mudança de cor da pele do polvo é a partir do olho, e não muda só a cor da pele, mas também muda a textura da pele. Não é somente a cor que fica igual da alga, mas ele também se camufla, imitando a textura da alga com a sua pele. Como é que funciona isso? É do mesmo jeito que eu e você. Você está olhando para esse estímulo visual que eu estou te dando, essa luz bate nessa roupa e reflete para o seu olho. Você sabe que isso aqui é amarelo. Mas se você não sabe ainda o nome das cores, mesmo com essa idade piquititica aqui dessas nossas queridas, você sabe que uma cor é diferente da outra. Você ainda não aprendeu o nome, mas você sabe que é diferente. O povo também, ele não precisa saber o nome da cor. Mas como é que você interpreta que isso aqui é amarelo e isso aqui é preto? Porque você aprendeu que isso é amarelo e isso é preto. Você aprendeu. Então você tem uma memória. Se você fechar os olhos e eu falar para você verde, você automaticamente lembra de alguma coisa verde. O teu olho enxerga, o teu cérebro interpreta e você tem uma resposta. É verde, é marrom, os tênis é preto. E por aí vai. O povo faz a mesma coisa. Ele olha a cor do coral, ele olha a cor da alga, o cérebro dele interpreta quais são as cores, mesmo sem saber os seus nomes, e esse cérebro manda uma resposta para a pele, para as células de cor da pele. Fica daquela cor. Ao mesmo tempo, esse cérebro do povo manda para a pele uma resposta, uma mensagem. Enruga igual aquela alga. E as células musculares da pele do polvo se enrugam de tal maneira, transformando aquela pele numa alga quase igual à alga de verdade. E o povo não precisa saber dessas coisas, mas ele as faz. Vamos terminar? Lembra que eu falei para você lembrar do padrão tríplice da natureza? Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Padrão tríplice da natureza. Olha que coincidência. O tempo é dividido em passado, presente e futuro, 3. A música é dividida em ritmo, tem que ler ali. Harmonia e melodia, obrigado. 3. Um acorde é formado pelo primeiro, terceiro e quinto sons de uma escala musical.
Com 3 eu já tenho um acorde. O universo é formado por tempo, matéria e espaço. A matéria, por sua vez, é formada por prótons, elétrons e nêutrons, as 3 partículas elementares. As cargas elétricas também são 3, positiva, negativa e neutra. O espaço de qualquer ambiente é formado por comprimento, largura e altura. A Terra é formada por atmosfera, camada de ar, hidrosfera, camada de água e litosfera, camada de terra seca. Todos estes 3 separados, todos estes 3 separadamente, quando tomados em conjunto, formam uma única unidade chamada biosfera. Não sei se você está me entendendo agora. Agora não é mais o biólogo falando, agora é o teólogo falando. As 3 substâncias químicas mais importantes para as nossas vidas: DNA, RNA e proteína. Essas 3 substâncias químicas, elas se comunicam, elas se relacionam entre si através de 3 relações bioquímicas: transcrição, replicação e tradução. São 3 as células sanguíneas, glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. São 3 as camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme. São 3 os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Há 15 bilhões de anos, ocorreu uma explosão e partículas começaram a se separar. Depois de um tempo, elas começaram a se juntar. Antes separou, depois juntou. Formaram-se inúmeras estrelas e a temperatura começou a baixar. Lentamente, bilhões de anos, mas começou a baixar. O material começou a se condensar, a ficar próximo, né? As moléculas começaram a ficar próximas umas das outras e surge uma fonte específica. Essa fonte emite luz e calor. Surgem elementos químicos considerados simples pelos químicos. Elementos simples começam a se tornar complexos. As moléculas recebem energia através de chuvas, relâmpagos, meteoros, erupções vulcânicas. Coisas sem vida, inanimadas, conseguem a capacidade de se reproduzir. Essas coisas que começam a se reproduzir mudam aleatoriamente, com todo tipo de modificação. Quem não tinha asa passa a ter asa. Quem não tinha pena passa a ter pena. Quem não tinha glândula mamária passa a ter glândula mamária. Quem não tinha pelo passa a ter pelo. Quem não tinha cérebro passa a ter cérebro. Parte dessa diversidade adquire inteligência e conclui que tudo isso foi sem inteligência. Se você consegue acreditar nisso, você tem mais fé do que eu teria para ser um ateu. Muito obrigado por esse momento.